cuidando sem se preocupar. Potencial excesso. Tudo na natureza se esforça para o equilíbrio. As mudanças na temperatura do ar são equilibradas pelo vento. As diferenças de temperatura são compensadas pela troca térmica. Onde quer que haja excesso de potencial de qualquer forma de energia, forças equilibradas emergem para corrigir o desequilíbrio. Estamos tão acostumados a tais afirmações sobre a natureza das coisas que deixamos de nos perguntar por que necessariamente deve ser assim, ou como exatamente funciona a lei do equilíbrio. As leis na verdade não explicam nada. São apenas declarações de fatos. Todas as leis da natureza são secundárias e derivadas da lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é primária, pelo menos parece ser, e é impossível explicar por que o equilíbrio deveria existir na natureza em primeiro lugar ou, mais especificamente, de onde as forças equilibradas se originam e por que elas existem. O fato de nos acostumarmos a algo não significa que seja como as coisas necessariamente são. Pode-se apenas imaginar como seria o mundo se não fosse a lei do equilíbrio, uma geleia atmosférica ou uma fornalha agressiva, talvez. No entanto, a falta de beleza de tal mundo dificilmente é uma razão para apoiar a existência da lei do equilíbrio e, portanto, nos resta aceitá-la como fato e admirar a perfeição do mundo, no entanto, intrigado com a questão da o que rege tudo isso. Estamos acostumados ao fato de que existem bons e maus momentos na vida e que o sucesso é seguido pela derrota, pois tudo isso é uma manifestação da lei do equilíbrio. O sucesso, como o infortúnio, destrói o equilíbrio. Equilíbrio completo é quando nada acontece. O equilíbrio absoluto não existe, ou pelo menos ninguém ainda conseguiu observá-lo. A oscilação é observada em todo o mundo, noite e dia, marés entrando e saindo, nascimento e morte, etc. Mesmo no vácuo, as partículas elementares estão envolvidas em um processo contínuo de nascimento e desmaterialização. O mundo inteiro pode ser visto na forma de pêndulos que oscilam, desvanecem e interagem entre si. Cada pêndulo recebe um solavanco de seus vizinhos e, por sua vez, dá o seu. Uma das principais leis que regem este complexo sistema é a lei do equilíbrio. Em última análise, tudo se esforça para o equilíbrio. Você também é uma espécie de pêndulo. Se você colocar em sua cabeça para destruir o equilíbrio e balançar bruscamente em uma determinada direção, você irá roçar nos pêndulos vizinhos criando uma comoção ao redor que se voltará contra você. O equilíbrio pode ser destruído por ações e também por pensamentos e não apenas porque o pensamento é seguido pela ação. Como você sabe, os pensamentos irradiam energia. No mundo da realização material tudo tem uma base energética. Tudo o que ocorre em um nível invisível é refletido no mundo dos objetos materiais visíveis. Pode parecer que a energia de nossos pensamentos não é poderosa o suficiente para impactar o mundo ao nosso redor e, se fosse assim, tudo seria muito mais simples. No entanto, não vamos fazer suposições sobre o que está acontecendo em um nível energético, caso contrário, poderíamos nos enredar em um nó de conjecturas. Para nossos propósitos, basta aceitar o modelo simplificado de equilíbrio, onde aparece o excesso de potencial, surgem forças equilibradas para eliminá-lo. O excesso de potencial é criado pela energia mental quando se dá muita importância a um determinado objeto. Por exemplo, vamos comparar duas situações. Em uma situação você está no chão de sua casa e na outra você está na beira de um precipício. No primeiro caso, a situação não lhe causa preocupação. No segundo caso, a situação é de grande significado, um movimento descuidado e o erro é irreparável. Em um nível energético, no entanto, o fato de simplesmente ficar de pé é de igual importância em ambos os casos. De pé acima de um precipício, seu medo aumenta a intensidade e cria heterogeneidade no campo de energia. Nesse ponto, emergem forças equilibradas com o objetivo de neutralizar o excesso de potencial. Você pode até sentir a influência deles. Por um lado, uma força inexplicável parece puxá-lo para baixo e, por outro, outra força o leva a se afastar da borda. Para eliminar o excesso de potencial do seu medo, as forças equilibradas são necessárias para arrastá-lo para longe da borda ou jogá-lo para baixo e acabar com isso. É o impacto das forças equilibradas que você está experimentando. Em um nível energético, todos os objetos materiais são de igual importância. Somos nós que lhes atribuímos qualidades específicas como bom, mau, alegre, triste, atraente, repulsivo, gentil, malvado, simples, complexo, etc. Tudo neste mundo está sujeito à nossa avaliação. A avaliação em si não cria homogeneidade no campo da energia.
Sentado em uma poltrona em casa, você pode avaliar que ficar sentado ali é seguro, mas ficar à beira de um precipício é perigoso. No momento de fazer a avaliação, a situação que você está considerando não o preocupa e, portanto, o equilíbrio não é perturbado de forma alguma. O excesso de potencial só aparece nos casos em que o nível de importância atribuído à avaliação é excessivo. A quantidade de potencial aumenta se a avaliação a que se atribui um enorme valor também distorce muito a realidade. De um modo geral, se um objeto é muito importante para nós, somos incapazes de avaliar objetivamente sua qualidade. Por exemplo, a um objeto de adoração sempre se atribui excesso de valor e um objeto de ódio, excesso de detrimento, um objeto de medo, qualidades aterrorizantes. A energia do pensamento se esforça para produzir artificialmente uma certa qualidade ali, onde de fato ela não está presente. Como resultado, cria-se um excesso de potencial que convoca o vento das forças equilibradas. O viés da avaliação, que é uma distorção da realidade, é duplo. Ao objeto em questão são atribuídas excessivamente qualidades negativas ou positivas. No entanto, por si só, um erro de apreciação não desempenha qualquer papel na questão. Note-se que o viés na avaliação só gera excesso de potencial se lhe for atribuído grande significado. É apenas a importância que a avaliação tem para você pessoalmente que permite que sua energia seja transmitida a ela. O excesso de potencial é invisível e intangível e, no entanto, desempenha um papel significativo e até insidioso na vida das pessoas. Quando forças equilibradas eliminam o excesso de potencial, elas podem gerar inúmeros problemas. Paradoxalmente, o resultado final é muitas vezes exatamente o oposto da intenção original e as pessoas não entender por que isso acontece. É esse fenômeno que às vezes nos faz sentir como se alguma força obscura e inexplicável dominasse nossas vidas, como a lei do gramado. Tocamos nisso quando estávamos discutindo por que as pessoas conseguem o que não querem e não o que querem. Aqui está outro exemplo de como o que desejamos escapa de nós. Algumas pessoas acreditam que se você se dedicar totalmente ao seu trabalho alcançará excelentes resultados. Se você olhar para esta posição do ponto de vista da balança e do equilíbrio, é óbvio que mergulhar tão pesadamente no trabalho é como colocar seu trabalho em um prato da balança e absolutamente tudo no outro prato. Naturalmente, o equilíbrio é destruído e as consequências tornam-se visíveis muito cedo. O resultado de priorizar o trabalho nessa medida será exatamente o oposto do que você esperava. Se trabalhar mais significa ganhar mais dinheiro ou melhorar suas qualificações, é claro que um pouco de esforço extra não fará mal. Como tudo na vida, deve haver boa medida e proporcionalidade. Se, no entanto, você está constantemente exausto e se tornou seu próprio escravo, então seria melhor desacelerar um pouco ou até procurar um tipo diferente de trabalho. De qualquer forma, a questão é que qualquer esforço feito além da medida levará inevitavelmente a consequências negativas. Isto é o que acontece em um nível energético. Além do trabalho, todo mundo tem seu próprio conjunto de valores, seja lar, família, atividades de lazer, etc. Se você justapor todos os seus outros valores com o único valor do trabalho, você cria um forte potencial. Tudo na natureza busca o equilíbrio, o que significa que, além de sua própria vontade, outras forças entrariam em ação para mitigar as consequências do excesso de potencial que você está criando. Forças equilibradas podem funcionar de várias maneiras diferentes. Você pode ficar doente e, nesse caso, não há como trabalhar mais. Você pode começar a sofrer de depressão, o que não seria de todo surpreendente, porque você teria sido muito duro consigo mesmo. A voz da mente racional grita: vamos! Você deve ganhar mais dinheiro, enquanto a alma ou subconsciente objeta: certamente não é para isso que eu vim ao mundo, para sofrer e me torturar. Por que trazer isso para mim? Eventualmente, você ficaria cronicamente cansado e quaisquer planos para ser mais produtivo teriam que ser esquecidos. Você provavelmente acabaria sentindo que estava batendo a cabeça contra uma parede de tijolos, chegar a lugar nenhum rápido. Quando as pessoas priorizam excessivamente seu trabalho, sempre parece haver alguém por perto que consegue mais enquanto faz um esforço consideravelmente menor. Uma vez que uma pessoa atinge um certo nível em seu trabalho, pode haver uma tendência a dar grande importância ao seu trabalho, mas, infelizmente, quanto mais desproporcionalmente importante ele se torna, mais provável é que surjam problemas.
As pessoas assumem que é bastante natural que haja problemas, mas, na realidade, o número de problemas que uma pessoa experimenta é reduzido significativamente quando ela diminui suas expectativas e relaxa seu apego. A única conclusão que pode ser tirada disso é que você precisa reavaliar conscientemente seu relacionamento com seu trabalho se quiser evitar criar um potencial excessivo. É essencial ter tempo livre para fazer as coisas que gosta. As pessoas que não sabem desligar e relaxar também não sabem trabalhar bem. Ao chegar ao trabalho, desapegue-se de sua cabeça e mãos, mas não de seu coração. O pêndulo de trabalho quer toda a energia que você pode dar a ele, mas você não veio ao mundo simplesmente para trabalhar por um pêndulo. Sua eficiência no trabalho aumentará visivelmente quando você parar de criar excesso de potencial e se libertar de pêndulos destrutivos. Combine desapego com integridade. Tenha cuidado para não cometer pequenos erros ou gafes, o que permitiria que outros o acusassem de ser irresponsável ou negligente. É importante cumprir suas responsabilidades com integridade. Desapegar-se de uma situação não significa comportar-se de maneira descuidada ou descuidada. Significa agir com a mente fria, sem criar excesso de potencial ao mesmo tempo em que cumpre as tarefas que lhes são exigidas. Essa abordagem protege você de ser arrastado para situações desagradáveis. Sempre haverá pessoas que você conhece ou colegas que continuam a mergulhar de cabeça em seu trabalho. Em um nível subconsciente, eles sentiram que, embora você haja com impecabilidade, você é emocionalmente desapegado o suficiente para não se colocar completamente na linha. Esses indivíduos conscienciosos sentiram instintivamente o desejo de enganar seu concorrente em algum descuido. Assim que você cometer um erro, eles estarão lá para criticá-lo. O triste é que o erro provavelmente será algo bastante mundano e inofensivo. Você pode estar um pouco atrasado para o trabalho ou ter esquecido algo relativamente pequeno. Se você tivesse afundado a cabeça na areia de trabalho, como eles fazem, ninguém faria nada disso, por mais. Uma vez que você muda sua atitude em relação ao seu trabalho, pequenas coisas dão às pessoas a oportunidade de acusá-lo de ser negligente ou de falta de dedicação. Situações como essas também podem surgir em casa e entre seus amigos, por isso é importante em qualquer situação em que você esteja se distanciando para cumprir suas responsabilidades com atenção, não dando a ninguém a oportunidade de repreendê-lo. É a testemunha interior, o guardião, que permite que você haja com integridade ao mesmo tempo que evita se jogar de cabeça na corrida. A noção do guardião interior não tem nada a ver com uma personalidade dividida. É a parte de você que fica em segundo plano e observa o que você está fazendo e como está fazendo. Voltaremos a esse tema nos próximos capítulos. Alguns podem dizer que se entregar completamente ao seu trabalho é, pelo contrário, uma coisa maravilhosa. Claro, depende de qual é o seu trabalho. A imersão total no seu trabalho só se justifica do ponto de vista do equilíbrio se estiver ligada ao seu objetivo pessoal. O objetivo pessoal também é um tema que examinaremos mais de perto um pouco mais adiante. Se você ama seu trabalho porque coincide com seu objetivo pessoal, ele pode servir como o túnel que leva ao sucesso. Esse tipo de trabalho nutre sua energia, trazendo alegria, inspiração e realização. Se você é um dos sortudos que pode dizer com confiança que se sente assim em relação ao seu trabalho, não precisa se preocupar com nada. Exatamente o mesmo vale para o estudo. Mais adiante neste capítulo, examinaremos outras situações da vida, em que se cria um potencial em excesso e o impacto de forças equilibradas.